Família, como todo guerreiro de anime que se preze, principalmente nos isekais, né, o Gobirou criou um baita grupo, ele desenvolveu muito esse grupo, se tornou inclusive muito forte, mas apesar de tudo a gente teve uma grande diferença daquele padrão de animes. Tem outros animes que já fizeram isso, mas, cara, várias meninas desse grupo se tornaram companheiras dele, companheiras amorosas, né, amantes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas meninas. Então já prepara aquela pipoquinha que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, pega aquela água, aquele suco e vem comigo, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E hoje, mais uma vez, estamos falando de Remonster. Primeiro, antes de tudo, né, é importante a gente conhecer, entender um pouquinho do grupo que foi criado pelo Gobirou, o Parabellum. É um grupo de mercenários ali que foi criado mais ou menos no dia 67, construído nas antigas minas de Orc, lá na grande floresta de Kulderu. Cara, os membros desse grupo têm uma variedade de diferentes raças, inclusive o que é diferente de muitos grupos por aí, né? Todas essas raças trabalham juntas sob o comando do Gobirou. Isso, inclusive, nunca tinha sido visto antes nesse mundo até a chegada da reencarnação dele. Normalmente, um grupo de mercenários era de no máximo 2 ou 3 tipos de espécies diferentes, mas o Parabellum, cara, tem mais de 10 tipos diferentes de espécies de monstros como membros dele. Também tem humanos ali no meio, tá? E por isso a gente vai entrar direto nas meninas que se tornaram literalmente esposas do nosso querido Gobirou. Começando com a Mi, que a gente já conhece, nasceu na mesma geração que o Gobirou. Ela se aproximou muito do Gobkit, do Gobirou, quando eles todos eram goblins, estavam lutando, né, para sobreviver. E a partir desse encontro, a Mi foi introduzida no grupo. Mais tarde, ela se tornou chefe da Regret Corp, lidando com todas as armas de longo alcance, ou seja, estilingues, arcos, bestas também, esse tipo de coisa, né? Dando tiro do longo alcance nos monstros. Assim como o professor dos goblins, ela começou a ensinar os outros goblins, tá? A Mi, ela tem uma personalidade muito tranquila, sempre quer estar junto com o Gobirou, isso aí é certo, né? E quando ele ainda estava em perigo ou era atacado, cara, a Mi mostra um lado muito mais vingativo do que o normal. Ela tá disposta a destruir, inclusive, o agressor dele, independente das circunstâncias. Ela elogiou, inclusive, o Gobirou muito, com palavras muito fortes, como inteligente e legal, quando eles falaram pela primeira vez. Do nada, nem se conheciam, só falaram pela primeira vez. E ela também gosta de brincar com as outras garotas em Parabellum, incluindo as garotas humanas, né? Bom, doideira, porque desde o que a gente viu no início da história, a gente vê um Goblin agora se dando muito bem com as humanas, mas era normal, já que todas viraram esposa do cara, tá geral junto com ele, né? A Mi, ela é muito refinada, e depois dela se tornar uma verdadeira vampira de sangue de gelo, optando por desfrutar um pouquinho do sangue de Hilton como uma forma de vinho fino dela, enquanto estava na jornada para o continente escuro, porque ela também evoluiu para várias espécies diferentes, se tornou de várias espécies diferentes, e a sede de sangue dela impulsionou ela muito a ataques muito violentos, né? Que saem não só quando o Gobirou é desprezado, mas também quando qualquer outro homem toca nela, mesmo que seja levemente. Ela fica revoltada com essa parada. Mas a fé e a lealdade da Mi ao Gobirou são aparentemente absolutas e implacáveis, dizendo inclusive a Netsuki, durante uma luta lá com a Águia de Jade, que o Gobirou nunca perderia um combate, portanto nunca interferiria no combate dele até a conclusão dessa luta. Na chance dele perder, ela mataria quem fosse responsável por isso e morreria sem arrependimentos no final das contas, se necessário. Ela teve os ranks ups aí, que a gente falou, né? Quando ela subiu de rank, ela se tornou primeiro uma Dhampir, que é justamente uma variante, até um pouco difícil de imaginar, olhando para a aparência delicada dela, que a força e a agilidade dela aumentem, né? Sejam muito diferentes. E ela seria meio que igualada aí com o Gobkit, cujas estatísticas de base eram bem mais altas do que o Gobirou. Estamos falando das estatísticas básicas, tá? Mas mesmo com a benção aí de Deus, durante o dia, o corpo do morto-vivo, principalmente de um vampiro como ela, tem a fraqueza do sol. Só que como ela é uma subespécie Dhampir de um vampiro, essa fraqueza não é um problema. Como sempre, ela consegue sair sem qualquer limitação, mesmo durante o dia. Agora, as habilidades mais brabinhas dela são os olhos de enfanhamento, que é justamente o que permite que ela assume o controle daqueles que olham nos olhos dela, a proteção divina do deus do campo do gelo, que permite que ela use magia do gelo, e ela pode também aplicar esse tipo de magia nas suas armas, como sua espada ou mesmo uma lança e tal, fazendo com que essas armas congelem o que quer que ela tinha atingido. Quando ela se tornou um vampiro nobre variante, ao contrário da aparência externa, o corpo interno dela mudou bastante. As habilidades existentes são quase que todas aprimoradas, tanto na escala quanto em nível de poder. E aí ela consegue controle de sucção de sangue, que permite que ela
dominasse os oponentes mais fracos, chupando o sangue deles, meio que eles se tornam escravos dela. Invocação intermediária da besta guardiã, a geração intermediária dos mortos-vivos, que permite que ela invoque mortos-vivos, assim como a besta guardiã. Por exemplo, fantasmas roxos, né? Também ela ganha uma outra proteção divina, que é a do deus do submundo, que se torna muito mais roubada. A segunda mulher dele é a Dorian Doware. Ela, anteriormente, era uma dríade, que faz parte agora do Parabellum também. E antes de evoluir, ela morava dentro de uma grande árvore da grande floresta de Couderon. Ela tem uma personalidade um pouco mais descontraída, principalmente só fazendo coisas que ela acha interessantes, até encontrar alguma outra coisa pra fazer. O Gobirow, ele encontrou a Doriane lá pela primeira vez enquanto ele tava explorando uma parte da grande floresta de Couderon, mano, quando ele tava sozinho lá. E ela seduziu ele, tentou absorver ele na árvore dela. No dia 240, a Doriane acordou para 18 Demons Warlords e recebeu o título de Beautiful Flower, né, de flor maravilhosa, flor bonita. Essa classificação aí da Doriane ocorreu por conta da absorção dela de um dos clones do Gobirow, que foi deixado pelo Gobirow perto da árvore para poder fazer companhia para ela. E depois de absorver toda essa vitalidade, a Doriane se classificou agora como uma Dorian, né? E aí ela ganhou novas habilidades, como uma Dríade. Lógico, ela é capaz de encantar as pessoas na medida em que ela poderia fazer essas pessoas sentirem prazer, né, com ela, mesmo que soubesse que isso seria fatal no final das contas. E depois de fazer lá as paradas, que se é que você me entende, ela absorve essa pessoa na árvore dela. E depois de classificar como uma Dorian, um verdadeiro corpo da Doriane, que anteriormente era uma árvore, se tornou uma grande flor aparecendo em cima da cabeça dela. Então ela se tornou capaz de se mover livremente, né? Ela virou uma humana, digamos assim, um corpo humanoide, né? Próxima, Ruberia Valine, mano. A Ruberia, ela é inicialmente uma jovem bastante tímida, bastante introvertida. E ela começa a se tornar mais assertiva depois dela se juntar aí com o Gobirow. A Ruberia, mano, ela era um membro aventureiro lá da Espada dos Fracos, né? Que consistia em alguns aventureiros incipientes, uns um pouquinho mais fracos. A princípio, a política do clã era nutrir a força dos seus indivíduos por meio de um apoio mútuo. E a Ruberia, mano, ela como um guerreiro, era como se fosse o cargo-chefe dali, que ela queria obter o poder servindo como membro para eles, e tinha sido contratada para escoltar uma associação mercantil, o pavilhão dos deuses estelares, enfim. Junto com esses outros membros do clã dela, eles foram. E o grupo atravessou a rodovia em direção à cidade lá de defesa de Trento. Só que eles foram emboscados por um ataque dos Goblins, com flechas envenenadas. E o líder dos seus colegas, que tinham comando, foram todos mortos pelo primeiro ataque. A gente viu isso lá no início. Tinham vários aventureiros de escolta presentes, e nenhum era um aventureiro novato. Só que a geração ali dos pais era muito habilidosa em trabalho metódico, de grupo e tal. Então eles não podiam competir. Os homens foram mortos, as meninas que sobreviveram foram levadas, e ela foi a primeira garota que se abriu de verdade ao Gobirow e começou a confiar nele sendo uma humana. Cara, em questão de habilidades, ela originalmente é uma agricultora no nível 48, o que fez com que ela tenha uma força muscular e uma durabilidade aumentadas. E lógico, as duras opções agrícolas do dia a dia e tal tornaram os braços e as mãos delas fortes e resistentes, ajudando a manter uma espada pesada, inclusive, sem deixar ela cair. Depois do treinamento com a comunidade dos Goblins, a capacidade de combate da Ruberia estava muito acima de um Goblin habitual. Mesmo que ela fosse mais fraca do que os Goblins que estão no Parabellum, porque não tem como, ela também pode matar 3 Kobolds em combate 1 a 1, sacou? E depois de se tornar um soldado no ar, ela tinha habilidades físicas iguais ou melhores do que o de um Hobgoblin. Os ataques da Ruivinha agora são implacáveis e muito mais brutais do que você imagina. Até agora ela era igual até em termos de capacidade física, mas ficou aquém em termos de força bruta com outras pessoas. O Gobirow, ele observou que ela realmente estava começando a recuperar o atraso que ela teve em questão do treinamento, por conta de tudo que ela sofreu lá quando ela foi capturada e tudo mais. Mas ela também pode comer materiais biológicos duros, como chifres de monstros com dentes, né? E com a ajuda do treinamento do Steel, novos empregos, bênçãos e títulos, a Ruberia começou a crescer. Agora se tornou uma lutadora bastante capaz de liderar inclusive um esquadrão próprio. Se tornou um dos 18 demônios Warlords por conta disso. E depois da Guerra Santa, a Ruberia se mostrou muito mais proficiente ali em maximizando a sua agilidade como se fosse uma besta, né? Lutando de 4 patas, sacou? Até teve gente, o Evan Seacourt lá, que teve dificuldade em seguir os movimentos dela nesse estado de besta. E ela também é capaz de usar as artes do combate fortes o suficiente para matar um dragão com um único golpe, coisa que não é qualquer um que faz.
Depois dela temos Spinel Fan, cara. A Spinel, ela é uma alquimista, ex-membro daquela associação comercial, né, lá do Pavilhão dos Deuses Estelares. Pois é, ela se juntou ao Parabellum como o seu principal alquimista e como um dos amantes do Gobiroe. Tipo intelectual é o tipo dela. Ela trabalha diligentemente nas tarefas, principalmente usando as mãos. E foi inclusive a primeira a expressar os seus sentimentos pelo Gobiroe e sinceramente agradeceu a ele por salvar ela de ter sido violada, né? Ela fazia parte do primeiro grupo da expedição lá e decidiu meio que ficar do lado deles depois de um tempo específico. No dia 119 ela recebeu o título de Consorte do Demônio, mais tarde revelado como Consorte do Senhor. E ela descobriu sobre a gravidez dela no dia 109 e como ela meio que apurou isso tudo, ela se preparou e deu à luz para Nicola, que aceitou alegremente essa criança sem problema nenhum. Sim, você tá pensando de quem é? Pois é, do Gobiroe. O Gobiroe tem filhos e a gente pode fazer isso no próximo vídeo, se vocês quiserem, então deixa aí nos comentários, tá? Próxima, Emery Furado. A Emery, mano, ela é um ferreiro atualmente trabalhando pro Parabellum também e é ex-membro da Associação Comercial dos Pavilhões Deuses Estelares. Ela ainda assim tem a disposição brilhante, ela é muito alegre, bem como também uma afinidade bastante invejável, né, para trabalhar com as pedras espirituais, meio que é a especialidade dela. Ela é a única que conseguiu consertar e atualizar a labarta do Gobiroe usando pedras mágicas depois de receber o trabalho dela de Spirit Smith. E assim como a anterior, ela descobriu a gravidez também no dia 109. Como apurou, ela estava preparada, né, e abriu a barriga com antecipação sem problema. E ela deu à luz ao segundo filho do nosso querido prota, Oniwaka. Lógico que ela aceitou essa criança aí. Agora temos duas irmãs gêmeas, Felícia Timiano e Alma Timiano, cara. As duas são cozinheiras e alfaiates. Como irmãs gêmeas ali, né, não tem como, elas são muito proficientes nisso. Ex-membro da Associação Comercial dos Pavilhões também, dos Deuses Estelares, e a Felícia descobriu a gravidez dela no dia 106. A situação dela foi um pouco diferente das outras, era uma situação mais crítica. Toda a energia dela tinha sido sugada pelo bebê, ou seja, ela teve que ser alimentada para depois a barriga dela ser aberta. E aí ela deu à luz a Auro e aceitou essa criança também. Depois de se encontrar com Hirimura, Eiberne e a melhor cozinheira do aquário geral, né, no dia 211, ela esperava que ela e a irmã dela, as duas, atingissem um nível de culinária muito top. Cara, depois dela temos Therese East Eckerman. Essa é uma das minhas favoritas, tá? Porque a Therese, ela era um cavaleiro do reino de Sternbild, antes dela se tornar um membro do Parabellum. E ela possui uma personalidade mais séria e tal, muito mais trabalhadora, né? Ela não suportava ter muitos esforços aí de fortalecimento, sendo mais leves do que o normal. E também é uma mulher de palavra, porque ela concordou em seguir o Gobiroe se ele a vencesse, o que era inevitável de acontecer, e acabou acontecendo e agora ela tá junto com ele. Mas ela tem uma profunda lealdade. Mesmo que ela tenha se juntado ao Gobiroe, ela ainda deseja que a princesa do reino de Sternbild fosse curada da doença, né, que ela tinha um problema lá. Só que como ela sumiu, né, ela acabou sendo presumidamente morta lá no país dela. Durante a primeira expedição, como ela não fazia parte dessa expedição, o Gobiroe enviou ela junto com o Steel para matar alguns orcs e atacarem Clutch lá para poder capturar alguns dos seus aldeões. Ela até deu um tempo para fazer um mapa grande da floresta para poder entender, né, a floresta Kuderum, que era onde ela ia se movimentar, e sendo uma das amantes do Gobiroe, ela ganhou o título de Consorte do Senhor também no dia 119. Ela participou durante a Batalha do Golpe do dia 175, escondendo a identidade dela atrás de uma máscara para que ninguém descobrisse que ela era a guerreira que foi dada como morta, né? Conseguiu matar várias, assim, dezenas de oficiais, contribuindo muito para o curso da batalha, e como tal, ela foi enviada de volta para a floresta, né, para a rota turística, e foi capaz de visitar várias cidades diferentes. Ela se tornou um dos 18 demônios Warlords também, com o título de Cavaleiro Brilliant Mercy Righteous, lá no dia 255. A Therese, ela é uma guerreira muito habilidosa, sendo bem conhecida no reino que ela habitava, e ela tem habilidades como a arte do combate do Santuário da Rosa. É um golpe um tanto quanto forte entre empregos que ela tem, gera padrões de rosas vermelhas com um atributo sagrado que são fatais para a maioria das espécies e mortos-vivos, sacou? Ela tem a arte de combate do ataque de vento, que é um ataque basicamente que usa vento. A Lunar Gale, que é uma habilidade única dela também, uma luz vermelha fraca, ilumina o Lunar Gale, absorvendo magia adicional, né, para a lua, para poder gerar um turbilhão. Esse, no caso, é o golpe mais forte dela, aumentando a velocidade do traço do ataque muito rápido. E adicionando o aprimoramento da força física, a arte de combate do ataque ao vento, ela se torna ainda mais potente. Ela tem a Luz da Misericórdia, que é uma habilidade que ela ganhou com o seu título como um dos senhores da guerra. Ela consegue criar uma imagem dele, se tornando como uma tempestade completa de flores de cerejeira caindo na sua mente. Então, muda de acordo também com a imagem dela e brilha, né, como a Luz da Misericórdia.
Com isso, as atividades dos inimigos ficam notavelmente estagnadas, todo mundo fica parado. A força ofensiva e defensiva pode ser reduzida pela metade, e enquanto o movimento, que foi tão rápido quanto o vento, acaba diminuindo de velocidade aí, mas no final das contas ela já deitou todo mundo. Bom, família, esse foi o vídeo de todas as companheiras do Gobble. Pois é, como eu disse pra vocês, se vocês curtirem, eu trago o vídeo dos filhos dele com todas as explicações direitinho, tá? Você pode deixar aí nos comentários pra gente falar muito mais sobre isso. Se você tá curtindo, capricha o like. Se quiser acompanhar o vídeo dos filhos ou outros, muitos mais vídeos que a gente vai trazer sobre Remonster, capricha na sua inscrição e ativa o sininho. Você não pode faltar com essa inscrição, não pode faltar com esse sininho. E eu jamais falto com a responsabilidade de trazer o conteúdo pra vocês, hein, cara? Você vai ficar por dentro de tudo. Tamo junto, família. Beijinho no coração de vocês. Aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!